Essa tarde eu bati um papo muito legal com o Pedro Mauro. A gente conversou sobre a produção da nossa trilogia de faroeste, Gatilho, Legado e Redenção. Como foi pra gente desde o começo, o processo todo, e a gente queria dividir isso com vocês. Foi uma conversa bem informal, eu deixei praticamente sem nenhuma edição, tá? Então não liguem aí pro áudio, pro jeito que foi gravado, porque a ideia mesmo era ser um bate-papo, né? Uma conversa entre dois amigos e dividir isso com vocês. A gente espera aí que vocês curtam e assistam aí até o final. Beleza? Um abraço. Então, só começar. Olá, pessoal. Todo começo de vídeo é assim. Oi, pessoal, tudo bem? Não sabe nunca como começar o vídeo. Não sei. A gente não... A gente não serve muito para isso. Não, nunca. Não dou para isso, não. Mas a gente só queria falar sobre a nossa aventura no western, né? Como nós começamos. A primeira ideia, quando a gente já tinha falado sobre outros projetos antes de Piratas e tal, mas aí quando veio a ideia Na verdade, eu ia completei esse ano, né? Estava perto de completar 50 anos de carreira, né? E 50 anos de carreira como ilustrador, porque eu fiz 2 anos de quadrinho, entrei em publicidade e fiquei o tempo todo e voltando para quadrinho depois, já em 2014. Mas, bateu aquela vontade de voltar a fazer um western depois de 40 anos, sem fazer. Você começou com isso, né? Comecei com isso. Bang Bang italiano, baseado nos Bang Bang italianos, né, na época, 70. Foi quando eu falei com você, né, sobre a ideia. Aí você virou para mim e falou assim, vou fazer, quer que eu escreva? Lembra disso? Sim. Quer que eu escreva? E é engraçado que eu não sei se você lembra, mas eu tinha eu já estava na minha cabeça já uns meses, assim, já quase um ano, com uma ideia de uma história de ficção científica. Isso, nós tínhamos falado sobre isso. E o lance era que o tema da história, todo o mote da história, ele é muito próximo com o que virou o Gatilho. Então ele acabou... Passou da ficção pro Velho Oeste. Interessante, é legal. Mas não sei se você lembra também, foi engraçado que quando a gente conversou, você até comentou do personagem que você tinha criado na época, o Pancho. Sim, o Pancho, isso. Dei até um pra você ver, né? Sim, que era um filho de um mexicano. De um mexicano com uma indígena, né? Era um americano com uma mexicana. Isso. Mas na realidade, quem tem, os colecionadores que tem, o pessoal que tem, como eu tenho também alguns guardados, eu tinha 17 anos. Né? E já desenhava pra caramba. Mas eu queria desenhar. E naquela época, o editor falou, faça uma história de western. Mas, eu não sou roteirista, não sei fazer roteiro. Assiste um monte de filme aí e cria você aí, a gente vê e tal. E eu fui vendo um monte de filmes na época italianos, Bang Bang, e fui desenhando uma história. Eu não fiz um roteiro. Eu fui desenhando uma história do jeito que cenas de ação. Né? Cenas de ação e mais ou menos com personagem, lógico, uma mulher, um cara, tal, como ele apareceu, tal, mas era uma história de vingança, né? Que Gatilho não deixa de ser história de vingança. Sim. Mas era uma história de vingança comum, um roteiro comum, um negócio bem de principiante para a época. Um roteiro comum, muito comum, assim, nada especial. Mas foi o que eu fiz 2 anos. Eu tenho 280 páginas desenhadas em 2 anos. Coisa pra caramba. Era uma revista de 30 páginas por mês, com histórias soltas, né? E a capa. Isso trabalhando dia e noite, cumprir esse prazo com 17 anos de idade. Nossa, já me estressei com 17 anos de idade. Bom, mas foi muito bom. Aí, voltando ao Gatilho, falamos sobre... E é engraçado que o Gatilho, mesmo sendo nossa primeira história trabalhando juntos, ele fluiu de uma forma muito natural e muito rápida, né? Foi. Tanto o roteiro quanto a arte, ele acabou fluindo uma velocidade que a gente não imaginava.
E foi uma delícia de fazer. Foi engraçado até, né? Porque você começou a falar sobre a ideia da história, começou a desenhar, você começou a botar o diálogo em cima, foi totalmente aberto, né? Isso é uma coisa que o pessoal pergunta pra gente e pouca gente sabe que o mais legal de toda a trilogia do Gatilho é que a gente trabalha de uma forma que é mais próximo à produção de filme do que necessariamente uma produção de quadrinho. Porque eu não dou para o Pedro o roteiro quadro a quadro. O máximo de indicação é número de páginas de uma cena, mas isso varia muito de acordo com a arte dele. E conforme ele vai desenhando e me mandando, da mesma forma que um diretor vê os atores atuando na cena e vai acertando questões de diálogo, montando a história, a gente faz a mesma coisa. Então o Gatilho teve algumas cenas, inclusive, que eu tirei diálogo, porque era como se eu escutasse uma trilha sonora numa cena de ação, e às vezes acrescentei diálogo numa cena mais dramática que eu senti que pela arte do Pedro, o personagem estava falando, botando algo para fora. Então a gente sempre trabalhou dessa forma. E funcionou perfeitamente e foi até rápido. Foi. Até rápido. E teve várias mudanças. Sim, né? mudamos. A gente mudou. Vou mostrar, por exemplo, alguns originais. Essa página, por exemplo, foi mudada. Essa página. Depois de pronto. Então eu refiz essa página. O começo da história era outro. O começo era totalmente diferente, que eu não tenho aqui, gostaria de ter trazido, eu esqueci. Era outro. Inclusive, se você não leu, eu vou colocar um aviso de spoilers aí. Depois tiro para você não ter nenhum spoiler da história, mas toda a questão da ida e volta no tempo do presente para o passado, tal, ficou uma marca muito forte do Gatilho. Isso foi a última coisa que a gente acrescentou, né? Foi. Era uma história mais linear e a gente acrescentou isso no final, e foi o que acabou dando... Foi, exatamente. Dando uma diferenciada bem maior no Gatilho, né? Totalmente, fez uma diferença enorme. Sim. Na narrativa, no Gatilho. Mas foi bem bacana. A gente fez um álbum bem aos moldes europeus mesmo, né? Tanto de formato quanto de acabamento. Foi bem focado no europeu. Pedro tem até uma outra página. Outra página que essa aqui não teve mudança. Quem já leu vai ver que está igualzinho. Eu realmente não me lembro porque eu mudei, mas alguma frescura aí que eu vi aqui no quadro. Eu sei lá, eu acho que só o colete do pianista aqui que está diferente. Mas eu mudo. Quando eu acho que tem página que eu acho que o traço não ficou do jeito que eu queria, eu refaço. Eu faço no papel, organicamente, não fiz digitalmente. Então eu tenho que mudar a página inteira. E isso também é o bacana do nosso trabalho. Eu faço isso no roteiro, o Pedro faz isso na arte e a gente faz isso um com o outro também, né? O Pedro fala muito no roteiro, eu falo bastante na arte, que é um trabalho conjunto, né? Totalmente. É um trabalho bem conjunto e o mais importante pra gente é levar para vocês o melhor que a gente pode dar. Então não pode ter amarra de não falar alguma coisa pro outro, do que achou, do que gostou ou que não gostou, né? Eu também acho que esse negócio de roteiro aberto e trabalhar, como você falou que ele trabalhou em todos eles, e para mim, tá, só funciona se você realmente puder sentar, tomar um café e conversar. Porque só no e-mail, só no WhatsApp, não dá para trabalhar tão aberto assim. Exato. Você tem que sentar, discutir, e a gente tem feito muito isso aí. Eu venho de Itu para Sorocaba, a hora que precisa, para a gente conversar. Para mim funciona assim, você. É muito melhor. Muito melhor. Não é toda hora, mas sempre a gente senta para conversar. Todas as decisões grandes a gente sempre está junto para ver o que vai ficar melhor dentro do álbum ou não. Mas é isso aí, Gatilho tá aí, graças a Deus foi um puta sucesso. Puta sucesso, a gente não esperava. Não. Na primeira Comic Con, inclusive, foi uma surpresa enorme pra gente. Porque na época, bastante gente vai lembrar que assim,
não tinha muita coisa de faroeste novo. Né? Quadrinhos não tinha nada. Não. Quadrinhos... Tirando os italianos, Tex. Sim, mas nacional, no cenário independente nacional não tinha nada. E a gente realmente achou que ia ser uma parada de nicho, né? A gente estava esperando assim, um pessoalzinho vai comprar, vai ser pouca gente. Sim, o pessoal que curte Bang Bang lá dos anos 70, 80, que eu achava que não era muita gente. A gente estava realmente acreditando que ia ser uma parada de nicho, só que a gente deu uma sorte danada, né? Teve o lançamento do Red Dead Redemption 2, o Godless. No gatilho acho que tinha um só. Não me lembro. Tinha um, mas era muito antigo. Saiu dois. Saiu dois, bem na época que a gente estava anunciando e tal. Foi. Pelo menos o anúncio, não sei se saiu o jogo, mas o anúncio que fez um boom de faroeste de novo e tal. Teve o Godless na Netflix. Que também gerou um baita boom de pessoas comentando de faroeste de novo e tal. E a gente acabou entrando nessa levada sem esperar, né? E uma grande, no público, no Comic Con, por exemplo, que comprou bastante, que comprou gatilho, o público jovem, que eu até espantei, porque eles estavam comprando gatilho porque eles estavam lendo Tex, porque o pai lia Tex, colecionava Tex. Exato. E o filho começou a ler o Tex do pai, então foi lá para comprar o gatilho, ou para o pai ou para ele. Também foi uma novidade para mim, não esperava. Resultado que esgotou em um dia e meio. A gente ficou assim, terminou o primeiro dia, eu lembro a Lívia, a filha do Pedro, estava ajudando a gente nessa Comic Con, eu lembro de, no final do primeiro dia, olhar para as caixas e falar para ela, cadê as outras? Tinha uma caixa sobrando, não sei se lembra, tinha uma caixa sobrando. Eu virei para ela e falei, mas cadê as outras caixas? Ela falou, não, só tem essa. Eu falei no carro, falei, não, só tem essa. Só tinha essa. E esgotou em um dia e meio, a gente ficou pasmo, tanto que a gente chegou a fazer uma lista de espera. Que depois teve 3 edições, agora a gente vai ter a 4ª Comic Con agora. Isso, o Gatilho já chegou em 3 edições, já tá vindo pra 4ª. E aí muita gente perguntou pra gente se a gente ia fazer uma continuação. Precisava continuar, porque muita gente falou assim, eu li muito rápido, é uma história que você lê rápido. E as pessoas queriam saber mais do universo e tal, só que assim, a gente, no começo, a gente tinha planejado uma história fechada, não era pra fazer continuação e tal. E a gente se colocou, eu acho que isso foi muito bom, que assim, a gente só ia criar uma continuação com uma boa história. Sim. Se tivesse algo de legal, uma história muito boa se contar do pistoleiro. Porque senão não ia... não teria sentido, né? Se a gente já tratou o Gatilho com tanto carinho, a gente não ia fazer uma continuação só para ganhar dinheiro. Mas acabou que a gente conversou né, no final do ano e tudo mais, e do final do ano surgiu Legado, que a gente já anunciou né, como uma trilogia mesmo. Né? A gente falou que ia fazer uma trilogia, porque Legado e a continuação seguinte, Redenção, que a gente vai falar um pouco depois, elas praticamente foram escritas juntas, né? Lembra? Quando eu estava fazendo o roteiro, eu falava pro Pedro que eu já tinha a ideia de como a história ia terminar, do que ia acontecer, apesar de não ter fechado, óbvio, né, o roteiro, mas eu já sabia o que ia acontecer. Então o Legado ele já foi escrito já com um pezinho no Redenção. Já estava definido. E uma coisa que a gente conversou, que acho que também isso foi muito bom pra gente, é que a gente não ia seguir pelos mesmos moldes de Gatilho. Né? A narrativa do Gatilho é uma narrativa muito, muito característica. Diferente. E a gente não queria contar a mesma história da mesma forma. A gente ia seguir nosso caminho. E outra coisa que eu acho que também ajudou a gente é que a gente conversou muito sobre isso, né? O Gatilho, claro, por mais que tenha a narrativa específica dele e tudo mais, ele tinha ele era uma homenagem muito grande aos filmes do Spaghetti, do Leone. A ideia era essa, uma homenagem mesmo. Exato. Então ele tinha um quê muito forte de espaguete italiano.
Mas no legado a gente Já começou começou a ter uma mudança. a gente começou a criar uma cara própria para a Exato. história, um universo, né, dos personagens próprio. E isso, pelo menos para mim, foi maravilhoso. Acho que a história teve a nossa cara. Nós criamos uma cara para ela, né? No Partido do Legado, exatamente. Ela não tem moldes ou homenagens a outras coisas. Ela tem... São outras discussões, outra forma de contar a história. Ela tem uma identidade muito forte, né? Você tem aí uma das páginas que a gente usou, né? Tem uma página, essa, por exemplo, como sempre, também legado. Aliás, em legado eu já tinha desenhado a lápis, já finalizado o lápis em 8 páginas. 11. Então são 11. 11 páginas. E simplesmente nós deixamos isso de lado e começamos outra vez. Lembra? Essa é uma das páginas que estava no lápis e eu finalizei. O começo era a página totalmente 3. diferente. Era a página 3. Quem já viu o legado vai ver que não tem nada a ver com isso aqui. Essa primeira cena aqui foi usada depois na página original que está no legado. Mas o resto da página foi mudado. Mas é assim, nosso trabalho é assim, a gente para, refaz e o que tem que refazer. Se não tá bom, se não tá legal, muda. Não tem por que a gente continuar com algo que não tá funcionando tão bem quanto a gente gostaria. Né? É verdade. E esse a gente fez em tempo recorde, né? Tanto o roteiro quanto a arte. Foi porque nós fizemos junto com outros trabalhos, né? Eu tinha meu trabalho para o Carlos tinha o dele. E foi realmente tempo recorde. Eu acho que foi... A arte, eu acho que foi 1 mês e meio. Foi 1 mês e meio. 54 páginas. Foi realmente... Sábado, domingo, feriado, noite... quadrinista sabe como é que é isso. Mas esse aqui foi realmente muito corrido. Foi. Eu fiquei feliz com o resultado, né? Eu não queria também fazer correndo e fazer algo que eu não gostasse, mas eu gostei. Exato. No final. Aí terminamos o legado também. A gente levou uma quantidade maior para a Comic Con e dessa vez foi em 2 dias. Tantos exemplares de gatilho. Até no sábado, né? Até o sábado de manhã. Sexta e sábado. Sábado de manhã esgotou. E a terceira edição de gatilho, mais a primeira de legado. E a gente está reprimindo o legado só agora, é a segunda edição. Estamos fazendo uma nova impressão e de gatilho e legado, para levar para a Comic Con. E aí a gente, no final do ano, já começou a falar sobre o 3º volume. Né? Redenção, exato. Que não tinha nem o título ainda, né? Eu não me lembro. O título tinha. Tinha. O título, inclusive, a gente conversou no ano passado. Foi. Né? Foi. Porque não podia ser outro. Não tinha divulgado. A gente não divulgou, mas não podia ser outro a não ser Redenção. Que a gente está com ele, por enquanto, na gráfica. Esperando imprimir. E esse a gente decidiu chutar o balde mesmo, né? 80 páginas. Esse foi... trabalhamos da mesma forma, né? Bem aberto. E eu não queria... A história pedia mais páginas, né? Sim. Para a gente finalizar essa trilogia. Então pedia mais. Não adiantava ficar em torno das 54, 50. Não dava. E não dava para contar toda essa história. E também, de repente, eu tinha que pôr numa página 15 quadrinhos, sabe? Aqueles absurdos às vezes você vê. E condensar muito. Então eu fui trabalhando na minha maneira e falava com o Carlos. Carlos, há 40 páginas e falta metade da história. Tipo, 60 páginas, falta mais umas 20. E nós estamos fazendo até realmente um número que dava para contar a história legal. Exato. E também não deixar também a arte também tão, sabe, condensada numa página para ter que contar essa história mais rápida. Sim. E no final foram 80 páginas. 80 páginas de história. Nosso que também, mesma coisa, teve mudanças, lógico. Antes de você mostrar. Depois eu vou mostrar. Aviso de spoiler de novo.
para quem não leu Gatilho nem Legado, porque Redenção, diferente, o Legado ele é uma história que você vai aproveitar mais tendo lido Gatilho, mas ela é uma história que você pode ler de forma independente. Sim. O Redenção precisa ter lido Gatilho e Legado. Né? Não que você não vai entender, mas alguns detalhes que são bem importantes para a narrativa, alguns detalhes fortes, se você não tiver lido nenhum dos dois, você vai passar. Então, primeira coisa, para quem não leu o Legado, que só leu o Gatilho, eu vou dar aviso de spoiler, dar um mute no vídeo. A gente vai mostrar uma página. Depois eu vou colocar o tempo certo para a pessoa pular. Porque a gente vai mostrar uma página, é bom não ver. Se bem que essa página aqui, ela não... mas tem esse detalhe aqui. Tem esse detalhe aqui que a gente vai falar agora. Então, assim, se você não leu Legado, só leu Gatilho, ou não leu nenhum dos dois, eu vou colocar um aviso do tempo que é para você pular. Você pula essa parte, tá? Para a gente mostrar a página, falar alguma coisa. E se você leu, pode ficar tranquilo que a gente não vai dar spoiler, tá? Então, aviso de spoiler agora, vamos lá. Para quem já leu os dois, vocês sabem que o pistoleiro ele salvou uma criança no final de Legado e ele terminou como um homem procurado. Então, sem dar muito spoiler, vocês já devem ter visto um pouco na capa, mas o Pedro vai mostrar a página agora. A gente está mudando completamente o ambiente da nossa história. A gente está saindo do sul dos Estados Unidos e está indo para o norte, né? E uma coisa que a gente não trabalhou até então, que é... Pode mostrar, Pedro. Neve. Ele está no norte dos Estados Unidos. E praticamente toda a história se passa num ambiente com neve. Isso. Realmente ele mudou totalmente de lugar porque ele estava sendo procurado e tal. Então a gente tem um ambiente novo, o pistoleiro vai estar com responsabilidades novas, né, já que ele tem o garoto para cuidar, e a gente vê que já se passou bastante tempo. Sim. O garoto está crescido, né? Então foi uma dinâmica muito diferente do que a gente estava acostumado para se trabalhar, mas que está muito dentro do core da história, que eu não quero dar muito spoiler aqui, que é onde a gente deixou com a nossa cara, né? Mas foi um desafio bem bacana. Essa aqui é uma outra página. Essa página que eu estou mostrando, você não vai ver a Redenção, porque ela foi descartada, né? Isso. E nós mudamos um pouco dessa parte da história, da narrativa e tudo, do diálogo, então não encaixava mais. Então ela está pronta e foi descartada. Mas foi um baita desafio, um baita de um trabalho. Ele tem a original. A original, ele mostrou impresso, vou mostrar a original, que é uma arte feita com acrílico, lápis. Tem um pouco, uma técnica mista, mas a base mesmo é acrílica. É muito bonito isso. E assim, sem dar spoiler demais, o que você achou do encerramento? Sou suspeito para falar, mas eu gostei muito. Eu não vou falar. Você chegou a ler os 3 direto, né? Li, depois eu peguei os 3 e li em seguida e realmente eu não vou falar qual eu gostei mais, tá? Mas eu gostei muito do final. O final. Gostei muito do fechamento aqui da trilogia. A gente está bem feliz aí com o final. Era uma preocupação, né? Um cuidado que a gente não queria pegar essa história que vocês estão gostando tanto e cagar no final. Nossa ideia era justamente levar alguma coisa para vocês que enchesse o peito né, na hora de vocês lerem. Por isso que a gente aumentou o número de página. O cuidado foi... Algumas pessoas já leram, né? Sim. Algumas pessoas já leram. Tivemos bons comentários sobre o final, e a gente está bem confiante que estamos encerrando bem. Olha, na verdade, eu fiquei... Até porque eu queria fazer uma história de Western para voltar no que eu fazia quando comecei.
que eu fiquei muito feliz com o Gatilho, depois com o Legado, e fiquei muito orgulhoso e feliz com esse fechamento, com Redenção. Você não falou, mas eu vou falar, é o meu preferido. Redenção é o meu preferido. Eu diria que também é. Eu estava no Gatilho e gosto de Legado e gosto mais desse aqui. O Redenção, ele tá redondinho. Eu fiquei muito orgulhoso com toda essa trilogia. Eu espero que vocês também Sim. gostem, sinto mesmo, e pelo menos curtam. Sim. Isso que importa. Que pra gente foi um baita prazer fazer. Foram 3 anos trabalhando. 3 anos. Não digo 3 anos seguidos, mas nós fizemos em 3 anos. Foram 3 anos e assim, a gente não podia estar mais feliz com o que a gente está levando para vocês nessa Comic Con, sabe? É uma sensação de dever cumprido. A ideia, inclusive, a princípio era fazer, depois que veio a ideia da trilogia, era fazer a sequência um por ano, terminar agora em 2019. E eu fiquei um pouco preocupado porque eu achei que não ia dar. Porque, naturalmente, como eu falei, eu tenho outros trabalhos com a Bonelli e tal, e eu fiz isso junto. Sim. Redenção, eu pedi 3 meses de férias com eles para fazer. Porque eu sabia que eu tinha que me dedicar mais, ia ter mais páginas e tal. Mas o resto eu fiz junto com o trabalho. Então eu fiquei preocupado, principalmente com o Legado, eu achei que não ia dar tempo de ter isso realmente como uma promessa de ter todo ano um, até terminar. Que bom que deu tudo certo. E deu certo. Deu certo. Trabalhamos bastante, mas por isso que eu estou orgulhoso, porque o resultado está aqui, eu gostei. Galera, é uma sensação de dever cumprido. A gente está muito ansioso para que o álbum chegue para a gente poder levar para vocês, para que todo mundo possa ter o álbum e ler e aproveitar, e tomara que todos tenham o mesmo sentimento que a gente, porque a gente tá muito feliz com o resultado, de verdade. Era uma coisa assim que estava na nossa cabeça durante todo o tempo que a gente ficou produzindo, e eu acho que a gente conseguiu. Pelo menos das pessoas que leram os comentários que foram feitos pra gente, a gente acha que chegamos onde a gente queria. Exatamente. Eu acho que a missão está cumprida. Tá. E, gente, a gente espera vocês na mesa, esqueci, A32, 33. A32, 33, no WhatsApp. em dezembro, no WhatsApp. Para quem tá mandando mensagem pra gente, perguntando, mas eu não vou na Comic Con, dá para reservar? Olha, gente, não dá para reservar, porque senão a gente fica maluco. É muito álbum, muita gente perguntando. Não tem como, tá? Mas para quem não for, a gente vai fazer um post de novo na semana seguinte da CCXP, avisando para quem quiser comprar com a gente direto. A gente vai mandar pelo correio. Tá? Tem uma edição um pouco limitada, né? Limitado. Não vai ser muito, mas vai dar para servir como um bom número de leitores. Sim. Mas então, se vocês não compraram e não vão poder ir na Comic Con, fiquem espertos. Logo na semana seguinte a gente já vai fazer esse post falando para vocês. Tá? Não vão ter muitos exemplares, mas... Vai ter um pouco de Gatilho, Legado e Redenção. Isso. Então, assim, fiquem espertos, quem quiser, tá? Sigam a gente aí nas redes sociais. A gente vai avisar todo mundo, tá? Para quem estiver na Comic Con, algumas dessas páginas... Isso eu ia dar esse recado. Algumas dessas páginas, tirando a sua... Tirando a minha e a capa... e a capa não, também é dele. Vão estar à venda. Se alguém se interessar agora, ou sei lá, quiser mandar mensagem, você vai colocar ou eu falo o meu e-mail? Eu ponho o seu e-mail na descrição do vídeo. Tá. É só mandar um e-mail para mim, pra gente falar sobre isso aí. Se alguém se interessar, são 4 páginas. Não. 4. Tem 5 aí, tá certo. Sim. 4 páginas originais, que eu já mostrei aqui para vocês. Tá? É isso. Se alguém se interessar, é só mandar um e-mail para aparecer. É isso aí. Então, gente, a gente queria fazer esse vídeo mesmo para conversar um pouco com vocês da produção e também para agradecer todo mundo. Muita gente que já adquiriu os álbuns, que tem feito muito elogio pro nosso trabalho, que está acompanhando, que às vezes que não conseguiu comprar, mas que tá doido para comprar porque ouviu um falando, outro falando.
Gente, obrigado mesmo, obrigado mesmo. A gente está fazendo isso para vocês, sempre para vocês. A gente quer sempre levar um trabalho bacana. E para o ano que vem, esperamos ter outras novidades aí. Vamos continuar a parceria. Muita gente pergunta também se a gente vai continuar. A gente vai continuar a parceria sim. E logo a gente chega com mais novidades. Então, galera, para quem for na CCXP... Gatilho acaba aqui. Gatilho acaba aqui. Acaba aqui. Acaba aqui. E tem novos projetos. Isso aí. Então, pessoal, para quem for na CCXP, passem na mesa. A32 e 33, a gente vai estar por lá, vai receber todo mundo, Todos a gente bate um papo todos os dias. Legal. E para quem não for, fique esperto, segue a gente e a gente vai conversando depois da CCXP. Beleza? É isso aí, beleza. Então, galera, um abraço para vocês. Grande abraço. E a gente Obrigado. se vê. Valeu. Falou. Um abraço. Tchau.